Deus seja louvado. Vamos iniciar esse vídeo, né? Com a paz de Deus que permaneça em vossos corações. Este vídeo será o vídeo 29 e o seu nome é Como se iniciou a obra de Deus em São Paulo. Na primeira parte, né? Bem, quando o irmão Francisco chegou da sua missão gloriosa de Santo Antônio da Pratina, no Paraná, chegando em São Paulo, ele ficou hospedado na casa de Francisco Espina. Francisco Espina era o pai de Miguel Espina. Nessa época, Miguel Espina era bem novinho, tinha nascido, né? Porque ele nasceu em 1910. E ali, irmão, quando foi naquele mesmo dia 25 de junho de 1910, ele se encontrava na rua Piratininga, número 61, chegava de frente com a barbearia. Ele perguntava se naquela barbearia se eles conheciam algum evangélico, algum crente que ele queria palestrar com ele. Ali apresentaram a ele o Ernesto Iannone. Ernesto Iannone era um presbiteriano, da igreja presbiteriana, também italiano. Recebeu o irmão Francisco com muito prazer, com muita alegria. E depois de palestrar um pouco, disse: irmão, vou te levar aqui a um irmão, que ele é o presbítero da igreja. Ele também é da tua nação, nossa nação. E vai ficar muito feliz, né, com a presença do irmão, glória a Deus. E levaram ele. Quando chega na casa do Felipe Pavan não estava em casa, que era o presbítero. Aí não estava, mas a irmã Ana, a mulher esposa dele, recebeu ele e disse: não, ele não está, mas não entra, tem liberdade. Entra aqui, conversa um pouquinho e ele chega só à noite. Hoje tem culto aqui, ele vai atender o culto. E ali o irmão Francisco entrou, cantou, e ela deu liberdade, o irmão contou um testemunho e cantou o hino e depois perguntou: a irmã me dá liberdade para eu fazer uma oração aqui nessa casa? E ele disse: irmão, tem toda a liberdade, pode fazer. E quando foi fazer a oração, ele disse: posso também participar da oração, me ajoelhar também? Pode. E aí se ajoelharam ali e Deus deu uma oração maravilhosa, irmão Francisco, e aquela irmã ficou muito maravilhada com aquelas palavras que saiu da boca do servo de Deus. E quando terminou aquela reuniãozinha ali, familiar, ele ficou combinado de à noite vir assistir o culto. Tudo bem, aí ele foi embora e quando daqui a pouco chega o Felipe Pavan, esposo da Ângela Pavan, e ela disse: olha, chegou aqui um homem dos Estados Unidos, um missionário, um homem cheio das coisas de Deus, e falou muitas maravilhas para mim aqui. E eu gostaria que você recebesse aquelas palavras que falasse para você também. E fiquei muito maravilhado. Aí ele disse que à noite vem congregar com a gente aqui. À noite ele disse que vinha. Glória a Deus. E quando se iniciou a preparação para começar o culto, lá naquela residência, aquele homem era um presbítero da igreja presbiteriana e ele era um auxiliar, né, do pastor daquela região ali, era Ernesto Cavalhosa, o pastor que é responsável ali pelaquela igreja. E quando começou o culto, o pessoal preparando para começar o culto, aí o irmão Francisco chegou, aí sentou lá no último banco, sinal de humildade, sentou-se ali. Aí a esposa dele falou para ele, para Felipe: ô Felipe, o homem que eu te falei aí, chegou aí agora. Ele foi lá, pegou e vamos para frente aqui, senta aqui. Aí sentou na frente e disse: irmão, agora vai pedir o culto.
É que vai presidir. Ele presidiu, né? São Francisco levantou, presidiu o culto, contou testemunho lá dos Estados Unidos, muita maravilha que Deus fez, e deu a palavra e foi um culto abençoado. Quando terminou aquele culto, todos se despediram, ele disse, olha, e quando tem culto aqui novamente? Tem sexta-feira. Mas a gente todo ficou muito feliz, ficamos muito alegres e precisamos que amanhã vai ter de novo. E assim sucedeu. No dia seguinte teve o culto, gostaram, todos ficaram alegres. No outro dia seguido teve culto de novo, o irmão Francisco veio e presidiu novamente. Só que naquele dia, Deus deu a graça dele, pregou em 2 de Atos dos Apóstolos. E aquela pregação, irmão, não ficou bem. Eles não receberam muito direito, porque eles acreditam, os presbiterianos, que quando se batiza, eles já recebem a promessa do Espírito Santo, já são batizados, selados com tudo, com todas as promessas, já está ali com ele depois do batismo. É chamado uma vez e batizado para sempre, abençoado para sempre, não precisa de dons de promessa do Espírito Santo. E ali gerou-se uma confusão, né? Não receberam bem a palavra, entre si perguntaram alguma coisa, o irmão ficou meio assim, mas foi embora, né? Meio com aquela confusão generalizada, mas foi depois do culto e não entenderam. Aí o irmão foi-se embora e no outro dia o Filipe Pavão foi pro Cavalhosa, o pastor lá da igreja. Ele disse, irmão, tá chegando aqui um missionário lá dos Estados Unidos e já faz 3 cultos que ele quer atender o culto lá. Mas nesse culto agora ele falou lá uma coisa que a gente não entendeu não. Ele falou sobre a promessa do Espírito Santo e essa promessa do Espírito Santo e a gente não gostou não. Aí o pastor falou